Vamos lá, galera, questão número 14, novo bloco, era para eu estar aqui, ó, já comecei aqui, ó, vou descer para não atrapalhar a leitura de vocês, vamos lá? No trecho entre 1946 e 1953, a imprensa teve um papel importante nas discussões com a participação de jornais e revistas das mais variadas tendências e estilos. Do texto 4, a preposição de é marca de. Regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal e concordância verbo nominal. Questão facílima, ridícula, muito fácil, mas eu vou aproveitar para tratar de outros assuntos. Vamos lá. Essa preposição de, a única apresentada, na verdade tem até o das, né, a revista das mais variadas, mas aí está junto com o as, claro que o de destacado aqui se refere à participação de jornais e revistas. Vejam que se há participação, a participação de alguém ou de alguma coisa, esse de está relacionado a palavras participação. Participação é um substantivo, mas especificamente um substantivo abstrato. Vejam nesse caso que esse de faz parte de um termo conectado ao substantivo participação, queridos. Esse aí é um caso de regência. E como eu estou falando para vocês, de regência nominal, que está ligado ao nome participação. A resposta eu já vou colocar aqui, é letra B de bola. Só que eu gostaria de chamar a atenção para os detalhezinhos. Por que é regência? Né? Por que é regência? É regência? Pois é, vamos lá. Quando a gente fala em concordância, a gente está falando na conexão de elementos que, dependendo dessa conexão, eles podem se flexionar de acordo com o termo que estão relacionados. Na língua portuguesa existem 6 termos variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Esses 5 estão sempre conectados, direta ou indiretamente ligados a um substantivo, porque às vezes pode estar ligado também a um pronome, mas lembre-se que pronome pode substituir um nome. Nesse caso vai estar direto ou indiretamente relacionado a um nome, tanto é que é pronome. E nesse caso são flexionados, e a concordância é: se eu tenho algo relacionado ao substantivo, esses 5 termos concordam com ele. Se eu tenho, por exemplo, como sujeito eles é um pronome, eles são, olha o verbo concordando com o sujeito eles, que no caso é um pronome. Então, quando a gente fala em concordância, a gente está falando de concordância de verbos e de nomes relacionados a um outro termo nominal. Beleza isso? Tranquilo. O que a gente trata como regência? Regência é a relação que a gente tem de complementos, aliás, vou botar de complementos, não, vou mudar, de termos relacionados a outros termos. Se esse termo vai pedir complemento ou não, e quando pede, se ele vai ser ou não preposicionado. Quando a gente fala isso, a primeira coisa que deve vir à cabeça de muitos de vocês é a questão de transitividade, né? O verbo transitivo direto, transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto. O que acontece? Não se resume somente a verbos. Os substantivos podem também pedir complementos. Por exemplo, a gente acabou de ver a participação. Se eu tenho participação, eu tenho a participação de alguma coisa, ou a participação em um evento. Eu posso ter quem tem amor por, quem tem medo de, quem faz referência a, quem tem necessidade de. Vejam que vários substantivos podem pedir complemento. Nesse caso aí, o termo de jornais e revistas das mais variadas tendências e estilos está relacionado, está relacionado ao substantivo participação, correto? Então, nesse caso, relação, é marca de regência nominal. Se eu falo assim, eu gosto de você, eu vou botar aqui, ó, gosto de você, ó, de você. Veja que esse de é preposição exigida pelo verbo gostar. Esse de é marca de regência
verbal. Ficou claro isso? Então, nesse caso, na questão número 14, a resposta é a letra B de bola, bem fácil de ser resolvida, beleza? Vamos para a questão número 15. A questão número 15 era um pouquinho trabalhosa, porque, nesse caso, a gente tem que ir ao texto e na primeira frase do texto 5, eu tenho o seguinte trecho. A primeira frase do texto 5 é a seguinte: lá pela metade das décadas de 40, foi desencadeada em todo o país uma intensa campanha objetivando a defesa de nossas reservas de petróleo. Vários campos petrolíferos já haviam sido descobertos em anos anteriores. Como eu falei para vocês, algumas bancas se aproveitam exatamente da questão assim, aquilo que eu falei para vocês. Nem sempre o autor de um texto que é apresentado num concurso, uma prova de concurso, ele é especialista em língua portuguesa, não pode cometer deslize. E olha, eu vou falar que ele cometeu aí alguns deslizes, sendo que o mais claro dele, se vocês verem, analisarem, eu não botei o trecho aqui, eu até peço desculpa a vocês, mas vocês pegando a prova aí que foi passada para vocês no Word, não sei se foi Word ou PDF, então vocês têm a prova aí, né? A prova que está sendo resolvida. A palavra país está sem acento, gente. Veja só, lá pela metade da década de 40 foi desencadeada em todo o país, e todo o país. Não, tem até a palavra pais, meus pais, mas aí todo o país tem que ser acentuado. E, quando ele fala assim, entre as alternativas adiante, assinar aquela que corrige os erros e imperfeições, vejam que, na letra B, país está sem acento. Na letra C, país está sem acento, ok? Pai, é país, né? Aqui, país e país. Cara, só nisso eu já matei a questão. E também eu tenho assinado aquela que corrige os erros e imperfeições do trecho destacado no texto 5. Então, cara, essa questão, ela poderia ter tudo para ser complicada, mas não é. O trecho que começa lá pela metade da década de 40 é um adjunto adverbial de tempo. E normalmente os adjuntos adverbiais eles vão lá para o final da oração. Se eles foram deslocados para o início, eles têm grande corpo, eles têm que ser isolados por vírgula. Veja que aqui na letra A tem a vírgulazinha aqui, que não havia no texto. Aqui não tem, na letra B. Na C também não tem. Na D eles até colocam, mas na E também não. Ou seja, mais uma prova que ficaria entre C e A. Perceberam? O texto em si ele é melhor redigido devido a alguns detalhes. Foi desencadeado em todo o país uma intensa campanha. Aí estava aqui no texto, objetivando a defesa, que objetivava. O gerúndio muitas vezes não é bem visto. Se ele não tiver passando exatamente a ideia de o que a gente chama no inglês de present continuous, lembra disso? Presente contínuo, eu estou estudando. Aí o gerúndio é bem-vindo como verbo auxiliar numa locução que apresenta a ideia de presente. Agora, em todo o país, uma intensa campanha objetivando a defesa. Não, que objetivava a defesa de nossas reservas de petróleo. Vários campos petrolíferos haviam sido descobertos em anos anteriores. A letra A é, obviamente, eu tenho que aprender a escrever sem encostar a mão. Eu estou aprendendo a escrever assim, que eu escrevo assim. Então eu passo a mão na tela e anda, e dá zoom, e rabisca. Eu tenho que aprender a escrever assim. Só que quando eu escrevo assim, a letra sai pior do que já é. Então, na verdade, a letra é bonita, tá? É porque aqui eu tenho dificuldade com essa canetinha aqui. A culpa não é da caneta, é minha, eu que tenho probleminha, tá? Quando eu escrevo o quadro fica bem bonitinho. Quem já foi meu aluno presencial sabe disso. Minha letra é bonita, minha mãe tem muito orgulho dela. Então, 15, letra A. Devido à questão do adjunto deslocado e, obviamente, principalmente pela questão da acentuação da palavra país, que nesse caso é acentuado devido a ser um hiato, lembra? I e U tônicos seguidos ou não de S, país é igual a regra de saída, baú, né? Pode ser seguido de S, então é um hiato, o izinho tônico, tá ok? Vamos para a questão 16. Questão 16 é uma questão tão simplesinha também, fácil. Rian, mas isso só acontece em prova que não é minha. Galera, fica tranquilo. Deixa eu pegar uma outra aguinha aqui, enquanto eu falo com vocês. Fiquem tranquilos que, na verdade, essas provas, esses assuntos, normalmente se repetem. A PR4 gosta de fazer questões que peçam, por exemplo, a classe gramatical. Isso é importante falar, porque ainda tem muita gente que
confunde classe gramatical com função sintática. Se eu chego assim, ó, quer ver? Eu adoro botar isso aqui, ó. Eu amo você. Essa letra tá bonitinha porque eu tô escrevendo torto, tá? Vou tentar escrever agora com a letra sem apoiar, para vocês verem. Você me... Até que não saiu tão ruim, não. Tá bom, né? Tá bom, é a mesma coisa, praticamente. Quando eu falo eu amo você, olha a minha pergunta. Qual é a classe gramatical da palavra você na primeira frase? Você pensa em qual classe? Classe gramatical aqui, ó. Classe gramatical. Classe gramatical, a palavra você é um pronome, tá ok? Pronome pessoal de tratamento. Aí eu pergunto pra vocês, e aqui na segunda frase é o quê? Quando eu falo e aqui na segunda frase, tem gente que fala assim, ih, ó, pegadinha, ó. É a mesma palavra, mas tá na outra frase, não deve ser mais pronome. Não, é pronome sim, gente. É claro que muita gente deve ter pensado em sujeito, mas quando você fala em sujeito, a gente está falando em função sintática, ou seja, a função da palavra dentro da oração. Quando eu falo que eu amo você, percebam que o você na primeira frase completa o sentido do verbo amar, pois quem ama, ama alguém. Então esse você é o complemento do verbo amar, é o famoso objeto direto. Já o você na segunda frase, ele conjuga o verbo amar, por isso ele exerce função de sujeito. Sujeito, beleza? Então veja que a mesma palavra, a palavra tem a mesma classe gramatical nas duas frases, você é um pronome, exerce funções diferentes dentro do enunciado. A palavra você é um pronome. Dentro do texto, dentro da oração, ela pode exercer outras funções. Ficou claro isso? Então veja, olha a questão 16. Marque a alternativa que relaciona correta e ordenadamente, ou seja, na mesma ordem, né, na ordem correta, que muitas questões mencionam respectivamente, né, as classes gramaticais de cada uma das palavras usadas no verso. Petróleo bruto faz nascer cabelo. O texto 6, que eu nem cheguei a ler, é um poeminha, né? Ai, penicilina cura até defunto. O texto é do composição de Clécio Caldas e Armando Cavalcante, é uma marchinha de carnaval. Ai, penicilina cura até defunto. Ai, petróleo bruto faz nascer cabelo. Cada uma das palavras. Primeiro, petróleo bruto faz nascer cabelo. São 5 palavras. Se vocês perceberem, por exemplo, a letra A tem 4 classificações. Ai. Por quê? Porque ele está falando que petróleo bruto é uma locução adjetiva. Lembrem-se, locução é qualquer grupo de 2 ou mais palavras que funcionam com uma única ideia. Por exemplo, se eu pego assim, leite de mãe. Leite é um substantivo, de é preposição, mãe é substantivo. O de preposição liga os dois substantivos. Leite de mãe, você sabe que é leite materno. Então, de mãe são 2 palavras que trabalham juntas, com uma única ideia, caracterizando a palavra leite. Quando eu falo leite de mãe, o de mãe é uma locução adjetiva. A locução, por serem 2 palavras que trabalham juntas, caracterizando o substantivo leite. Por isso que é a locução adjetiva, por ser um termo caracterizador da palavra leite, do substantivo leite. Só que não é o caso aí, porque petróleo bruto não é um termo só. Petróleo é a coisa, é um nome, é um substantivo, beleza? Então já excluo a A e já excluo a B, porque na locução adverbial nada. Petróleo bruto. Bruto não é característica do petróleo? Por ser característica, é um adjetivo e a gente já mata a questão. Ter petróleo bruto, se fosse pessoa, seria pessoa bruta, não é isso? Concordando. Lembrando que o advérbio, como está na opção E, não pode ser, porque advérbio é invariável, nesse caso está no masculino porque concorda com petróleo. E também não é substantivo porque é nome, é característica, né? Faz é verbo, faz. Nascer é outro verbo. Faz nascer não seria locução? Verbal, olha só, faz é uma coisa, nascer é coisa feita. São coisas separadas, tá? Cabelo, substantivo. Então, nesse caso, substantivo, adjetivo, verbo, verbo, substantivo. Resposta da questão número 16, a letra C de casa, tranquilo? Mais uma questão resolvida, queridos. Lembrem-se, não confundam. É fundamental que vocês entendam a diferença entre classe gramatical e função sintática, porque isso dá muita dor de cabeça, muita gente se enrola.
Como é uma questão de múltipla escolha, muita gente vai acertar, mas sabendo que muita gente confunde, se a banca for maldosa, ela pode, imagina se ela põe no meio uma resposta como sujeito, e você, petróleo é sujeito, ela foi sujeito. Não pode, porque eu estou pedindo classe gramatical. Observem aqui, classes gramaticais, também conhecido como classes de palavras ou classes morfológicas, tá ok? Classes gramaticais ou classes de palavras ou classes morfológicas. Só para ratificar, lembrando, vai: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Deixa eu tentar ser usado de novo. Não é aqui não. Quer ver? Vou de azul. Advérbio. Advérbio. Preposição. Conjunção. Interjeição. Letra do demônio. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição, essas aqui, ó, são as palavras invariáveis do português, tá? Elas não variam. Já as outras, substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome, são as palavras variáveis do português, beleza? E elas se flexionam. Lembrando que a gente falou sobre a questão de concordância. Quando elas se relacionam, elas vão concordar de acordo com o nome ou pronome que se vinculam. Beleza, galera? Então, ó, mais um bloco de questões corrigidos. Vamos que vá. Fala, galera, vamos a mais um bloco de questões agora, partindo para a questão número 17. Confere? Tô certinho? Confere, fiz a 16 das classes gramaticais, não é isso? Vou lá para baixo para não te atrapalhar. Vamos ler a questão 17. No trecho 1, em destaque no texto 7, no trecho 7 dado, as vírgulas foram empregadas. Bom, para facilitar a nossa vida, diferente do bloco anterior, que eu não botei um dos trechos, ó. Ih, viajei. O trecho lá embaixo, ó. Desde junho, quando atingiu o pico de $115 o barril, o preço do petróleo caiu pela metade. Bom, vamos lá. Qual é a principal informação desse trecho aí? O que eu estou informando nesse trecho? Que o preço do petróleo caiu pela metade. Essa é a informação principal. Quando aconteceu isso? Desde junho, quando atingiu o pico de $115 o barril. Vejam que aí eu tenho dois termos temporais. O desde junho, que é um adjunto adverbial temporal, e, deixa eu trocar aqui a caneta para ficar bonitinho, o quando atingiu o pico de $115 o barril, que é uma oração de valor adverbial. E por que a oração? Porque aqui, ó, tem um verbinho, o atingiu. São dois trechos adverbiais, porque diz quando caiu o petróleo. Vejam que os dois trechos sublinhados aí dizem o momento em que caiu o preço do petróleo pela metade. Por isso que eu estou falando que é adverbial, porque modifica, acrescenta uma informação ao verbo cair. Caiu desde junho, caiu quando atingiu o pico de $115 o barril. Percebeu? São termos adverbiais. Desde junho não tem verbo, quando atingiu o pico de $115 o barril tem verbo. São dois adjuntos adverbiais, sendo que um deles é oracional. No trecho 1, destaque no texto 7 dado, as vírgulas foram empregadas por quê? Ora, eu tenho uma informação principal em que dois elementos foram deslocados para frente dessa oração principal, que é o preço do petróleo caiu pela metade. Então, percebam só. Corretamente, as vírgulas foram empregadas corretamente para isolar uma oração subordinada adjetiva e explicativa, não é adjetiva explicativa. Para ser adjetivo tem que acrescentar informação caracterizadora de um nome, e aí está acrescentando informação ao verbo cair. B, incorretamente, já que isola o sujeito do predicado da oração principal, não é incorretamente. Quando eu falo que isola o sujeito do predicado, sim, isolar o sujeito do predicado, se vocês lembram, eu vou até voltar na questão 16, não teve uma questão aqui que eu falei para vocês, lembrei, aqui ó, lembra? Sujeito
outros, predicado eram contrários. Na questão 13 eu falei, separou o sujeito do verbo, sujeito do predicado. Tudo que vier de sujeito do predicado tem que estar entre vírgulas. Aí na questão 17, eu tenho, cadê? Letra B. Isola o sujeito do predicado da oração principal. Isso é um motivo para o termo estar entre vírgulas, mas não é esse o caso. Isso não seria incorretamente. Se tivesse entre vírgulas, estaria corretamente isolando o sujeito do predicado, tá ok? Não, calma aí. Quando a letra B fala, já que isola o sujeito do predicado, isso é legal falar nisso, quer ver? Deixa eu botar um exemplo aqui. Os alunos da minha turma devem... Eita, devem feio, hein? Devem fazer os exercícios. A letra tá horrível. Ih, tirei. Você viu que o sujeito é os alunos da minha turma? Essa vírgula aqui, ó, ela é completamente errada. Eu falei que um termo que fica entre o sujeito e predicado, esse termo tem que ficar isolado por vírgula. Agora, isolar o sujeito do verbo, do sujeito do predicado, é um crime. Jamais pode haver uma vírgula aleatória entre sujeito e predicado, como está nesse exemplo que eu coloquei aqui em cima. Perceberam? Então, uma vírgula isolando o sujeito do predicado é erro. Se eu colocar um termo isolado por vírgulas entre o sujeito e o predicado, aí está correto, beleza? A letra B parece que ele quis dizer isso, porque se está isolando o sujeito do predicado, isso é erro. Sim, uma vírgula solta é, mas um termo entre vírgulas entre sujeito e predicado não é erro, beleza? C, corretamente, para isolar uma oração subordinada adverbial intercalada. Qual é a oração subordinada adverbial intercalada? Essa aqui, ó. A oração subordinada adverbial. Por ser adverbial, toda oração adverbial que for deslocada para frente da oração principal, ela deve ser isolada por vírgula. Especificamente aqui, eu tenho um caso de oração adverbial. Epa, botei um tracinho a mais aqui. Borrachinha. Ah, vai assim mesmo. Voltei, ó. Voltei a fazer besteira, ó. Ah, agora foi. Temporal. Parece um F, né? Fenforal. Deixa eu ver se agora funciona a minha borrachinha. Cadê minha borrachinha? Ah, não vou inventar disso não, tá? Ó lá. Temporal, beleza? Então, questão número 17. Ó. Ih, não tá indo, calma aí. Agora vai. Ih, não foi. Travei aqui. Droga! Ah, foi! Agora foi! Agora a borracha voltou. Ah, não quero desse... Eu tô tudo pra tirar esse fenforal aqui, essa letra T aqui. Temporal, beleza. Oração, isso é um R também, tá? Oração subordinada adverbial temporal. Tô tentando aprender a escrever assim, ó. Tô cansado já de fazer bagunça. Então, essa oração subordinada adverbial temporal, ela foi intercalada, ou seja, foi deslocada ali para a meiuca do período. Então, a letra C é a nossa resposta. Marcar com bastante ódio devido à bagunça que aconteceu aqui. D, incorretamente, já que separa uma oração subordinada anteposta ao predicado. Anteposta ao predicado, não, a oração principal. Anteposta ao predicado, é a oração inteira, também ao sujeito, a tudo. Corretamente, uma vez que seu uso é facultativo para isolar orações subordinadas. Facultativo, nesse caso não, é obrigatório. A utilização da vírgula aí não é facultativa, é obrigatório. Então o problema aqui é esse facultativo, tá ok? Resposta realmente é a letra C. Vamos para a questão 18? Quanto ao trecho 2, está quase autossuficiente, trecho 2 ainda do texto 7, né? Tá aí também, destaque no texto 7. É certo afirmar que apresenta concordância. Incorreta, correta e tal. Vamos lá no trecho? Eu destaquei o trecho, está assim, exatamente no seu material. Os Estados Unidos
Tradicionalmente, os maiores importadores está quase autossuficiente. Bom, aí a gente tem um detalhezinho que preocupa. Por que que preocupa? Prestem bastante atenção. O sujeito aí é os Estados Unidos. Não sei se vocês perceberam, mas Estados Unidos, Unidos, é um termo plural. Rian, não deveria ser o Estados Unidos? País não, amores. Lembra que eu falei que artigo é um termo variável, porque concorda com o termo a que se refere? Pois é, o artigo tem que ser os Estados Unidos. E aí a presença desse artigo os aí é fundamental. Por quê? Se eu falo assim, ó, Estados Unidos ataca Irã ou atacam Irã? Se eu falo Estados Unidos sem a presença do artigo, tem que falar ataca. Ataca. Agora, se eu falo os Estados Unidos, com a presença do artigo, aí eu tenho que botar o verbo concordando no plural, porque os Estados Unidos é no plural. Regra: devido ao termo especificador, ao determinante, o artigo os Estados Unidos, o termo relacionado a ele tem que variar. Então, os Estados Unidos está quase autossuficiente. Então, estão quase autossuficientes. Pois é. Mas se refere a um país só. Não interessa. Concorda com o termo no plural. Mesmo você sabendo que os Estados Unidos é o único país, não interessa. Isso está errado. Os Estados Unidos, vamos ver se eu consigo botar uma letra decente. Estão quase autossuficientes. Ó, beleza? A concordância está incorreta com o sujeito a que se refere, correta com o sujeito ao qual se refere, incorreta com o termo posposto, não, é anteposto, está concordando com o termo, né? Anteposto, incorreta com o termo anteposto ao qual se refere, correta com o sujeito e o predicado aos quais se refere. Bom, nesse caso a resposta é letra A. Porque quando eu falo incorreto com o termo anteposto, na verdade não é anteposto, ele é um termo. Ele é um termo, é o sujeito. É o sujeito, o verbo estar. Não é isso? Então, nesse caso, a correção, a resposta é a letra A. Porque o termo não foi anteposto, ele está na sua ordem direta. Porque quando fala posto, anteposto, foi puxado para frente. Não, ele está na ordem. A frase tem um termo intercalado aí, o período é os Estados Unidos, aí vem uma observação. Tradicionalmente, o maior exportador está quase autossuficiente. Esse é o predicado, não é isso? Do sujeito os Estados Unidos. A concordância, é certo afirmar que apresenta concordância incorreta com o sujeito a que se refere. E o sujeito é os Estados Unidos. Beleza? Me enrolei aqui na explicação, mas é exatamente isso. Porque quando fala incorreto com o termo posposto, nenhum termo foi posto na frente. O termo anteposto ao qual se refere, o termo, na verdade, anteposto é tradicionalmente os maiores importadores. E ele não concorda com esse termo anteposto, beleza? A concordância está incorreta, mas não é com o termo anteposto, e sim com o sujeito a que se refere, que nesse caso é os Estados Unidos. É até importante botar aqui, ó. Vamos botar aqui. A caneta tá me zoando, né? Legal, a caneta quer me zoar. Vamos lá ver se ela funciona agora. A caneta tá me zoando, né? Enfim, os Estados Unidos, vamos ver se... agora acho que vai. Bom, não foi. Os Estados Unidos é o sujeito, eu queria anotar que é o sujeito, então vamos para a questão número 19 antes que eu me irrite. Tá funcionando a caneta? Daqui a pouco ela volta a funcionar, tá, gente? Por enquanto... vamos para a questão número 19, questão número 18, a resposta é a letra A. Beleza? Questão 19 diz o seguinte: marque a alternativa com as palavras que substituem, respectivamente, os dois termos destacados com letras maiúsculas e modificam o sentido desse período no texto 8. Vejam só. Marque a alternativa, eu estou na questão 18, confere? Isso, questão 18. Não, questão 19. Cadê a questão 19?
Sim, questão 19 está aqui. Marque a alternativa com as palavras que substituem respectivamente os dois termos destacados com letras maiúsculas e modificam o sentido desse período. O trecho está aqui, ó. A partir desta data, a nova companhia assume o monopólio da pesquisa, exploração e refino do petróleo no país, além de comercialização de derivados. Marque a alternativa com as palavras que substituem respectivamente os termos e modificam. Tradicionalmente, elas pedem assinar a alternativa que mantém o sentido original do texto, aqui que é o contrário, que modifica. A partir desta data, a nova companhia assume o monopólio da pesquisa. A nova companhia, nova sociedade, pode. Grupo de sociedade, pode. Posse, monopólio, posse da pesquisa. Assume a posse da pesquisa. Beleza. Petrolífera, a gente estava falando de uma petrolífera no texto texto 8. A criação da Petrobras está diretamente relacionada ao movimento popular do início da década de 50, chamado Petróleo é Nosso. O slogan ganhou as ruas e rompeu o discurso vigente até então de que apenas grandes consórcios internacionais seriam capazes de montar uma indústria petrolífera do Brasil. Cadê o trecho? Ah, tá aqui. Com a adesão popular, a força, por isso que eu estou perdido, tem 2 páginas aqui, eu baguncei as páginas. A força da campanha tem como resposta a Lei 2004, aprovada no Congresso Nacional pelo então presidente Getúlio Vargas, no dia 3, a Lei da Origem ao Petróleo Brasileiro. A partir da nova companhia, né, assume o monopólio da pesquisa, exploração e refino do petróleo no país, além de comercialização de derivados. É uma sociedade, é uma petrolífera, é uma petrolaria, é uma estatal, é uma empresa. Claro. Monopólio, posse, controle, oligopólio. Não, mono e oligo, é diferente. A prerrogativa da pesquisa e a exclusividade. A única, porque oligopólio é diferente de mono. Mono é um só, oligo são vários. Então, modificou. A questão número 19 tem como resposta a letra C. Ó, que cruel. Na verdade, nem é difícil, porque você sabe que monopólio e oligopólio são diferentes. Na verdade? Então, nesse caso, seria mais fácil. Talvez, se você tivesse dúvida em petrolaria, estatal, não deixa de ser uma estatal, não é isso? Não deixa de ser, é uma estatal, empresa, sociedade, talvez muita gente não aceitasse a questão do termo sociedade, tá? Mas é uma companhia, é uma sociedade, é estatal, é empresa, é uma das partes importantes. A única coisa, o problema todo é em relação ao termo mono, né? Ah, esqueci que não está escrevendo. Ah, não está escrevendo sim. Acabei de escrever, engraçado, a caneta tem má vontade. Ela é de lua, né? Mono e oligo gera diferença de sentido entre mono único e oligo por vários. Então, a resposta da questão 19 é a letra C de casa. De novo, estou tomando uma surra aqui da caneta, culpa minha, tá? O material funciona claramente. O problema é a mão aqui. Eu tô falando, botando culpa na caneta, ó. A caneta funciona direitinho, o material todo funciona direitinho. O problema é o dodói do professor que se enrola. Mas, ó, mais um bloco, já matamos 19 questões aí nessa sequência de aulas. Vamos pro próximo bloco, continuando na correção das questões da preparação para o UFRJ. Vamos que vá! E aí, preparados para mais uma sequência de questões? Questão número 20, vamos lá para baixo. Cara, vou até voltar. Tem que voltar. Queridos, essa é a questão que vai dar dor de cabeça para quem não souber o que é a PR4. Fiquem muito atentos, vou ficar até no alto aqui, eu sempre vou ali para baixo, mas agora eu preciso ficar aqui para vocês prestarem bastante atenção em mim. Lá no início do curso, lá na introdução desse nosso curso online, eu falei para vocês que a PR4 tem algumas peculiaridades. E essa questão que a gente vai resolver agora, ela traz uma das polêmicas da PR4, que é qual? Vamos lá. Regras de acentuação. Você sabe que existem palavras que são acentuadas devido à sua tonicidade. Oxítonas, última sílaba tônica. Paroxítonas, penúltima sílaba tônica. Proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica. Você sabe, deve lembrar que as regras das proparoxítonas acentuadas, a regra é
todas as proparoxítonas são acentuadas, ou seja, todas as palavras que têm a sua antepenúltima sílaba tônica, ela tem que ser acentuada. Porém, há uma confusão aí em relação a uma regra de acentuação das paroxítonas. Porque as paroxítonas terminadas em ditongo, por exemplo, as palavras armário, polícia, são acentuadas por serem paroxítonas. Polícia, armário, beleza? Só que a PR4 considera essas palavras, armário, polícia, ela considera proparoxítonas. Porque no caso, para elas são separadas da seguinte forma: armário, polícia. Eu falo que a gente fala, vou chamar polícia. Não, vou chamar polícia. Vou botar o no armário, não é no armário. Armário. Entende? Mas a PR4 diz que é proparoxítona e a gente então vai ter que fazer o seguinte, irmão, é proparoxítona. Eu vou falar para vocês. Nesse caso, por exemplo, olha só o enunciado. Entre as alternativas adiante, marque aquela em que figura a palavra cuja acentuação obedece à mesma regra observada para acentuar o vocábulo práticos. Práticos é uma palavra proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Aí você vai nas alternativas, ou seja, você quer aquela que é acentuada pelo mesmo motivo, ou seja, você quer uma outra proparoxítona. Aí você olha rapidamente e fala, cara, nenhuma palavra aí tem mais de 2 sílabas. Até 2, tem uma, gás uma, óleo 2, também 2. Aí você fala, pô, nenhuma proparoxítona, tem que ter 3 no mínimo para ser antes de uma sílaba. Pois é, mas olha a palavra óleo. Eu falo óleo. Mas a gramática, a PR4 considera como óleo. Óleo. Para mim é paroxítona terminada de tongo. Mas você vai fazer prova da PR4. Nesse caso, se vocês virem uma paroxítona terminada de tongo, nesse caso, essa palavra é considerada proparoxítona pela nossa estimada PR4. Pois é, a resposta da questão número 20 é óleo. Tá ok? Então, só para lembrar, até oxítona terminada em E. Lembrando, vou botar aqui, acho que não custa nada, né? Oxítonas, né? A, as, E, S, os, em e em. Eita, que bagunça. Calma aí que essa. Deixa eu botar aqui bonitinho. O M pareceu N e o N pareceu M. Em e ens. Cajá, café, cipó, armazém, parabéns. Todas acentuadas. Paroxítonas. Os meus alunos, quem já assistiu os aulões do Focado, quem já esteve comigo em alguma aula presencial em que eu falei sobre acentuação, deve lembrar lá do meu amigo, do Caio Bruno, da Macumba, lembra da Macumba? Alguma mandinga que ele armava lá, que ele falava com alguém, com uma entidade, sei lá. Que ele falou, ei, cadê? Ei, psiu, li no chão. Terminadas em ditongo, aqui é o óleo que eu falei, ditongo, psi. Calma aí, deixa eu apagar esse U aqui que não era para sublinhar o U. Cadê? Aqui. Psi. E. Deixa eu dar exemplos. Ei, de polícia, armário, acabei de dizer, pode ser terminado em ditongo. Psi de bíceps. I de táxi. O U tem um detalhezinho que é o seguinte, não é U, é isso foi um menino de 10 anos que falou para mim, uns e os. Por exemplo, álbuns e vírus. O Uzinho do psil é para ele lembrar desses 3. L de fácil, o I eu já sublinhei, N de hífen, o U já sublinhei, R de fêmur, X de tórax, AN de ímã e ão de órfão. Ó, eu só, psiu no chão, foi o menino que
me ensinou isso aí, ó, 10 anos, eu anotei, passando para meus alunos, né? E lembrando que as proparoxítonas acentuadas são todas elas são acentuadas. Lembrando que, pelo que eu estou falando, esse caso aqui, ó, das paroxítonas terminando de tonas, para PR4 elas são proparoxítonas, ok? Então fiquem de olho porque isso pode cair, costuma cair bastante, na verdade. Ei, fiquei meio desfocado aqui, é que eu vim para frente, né? Estou me mexendo muito aqui, vocês estão me enxergando, e ó, às vezes dá uma desfocada, estou me mexendo muito. Beleza? Então fiquem atentos, não deem mole, porque isso aí cai bastante na PR4. Questão número 21 trata de um assunto que também vem caindo bastante concurso na PR4, também é recorrente, é tradicional e diz respeito ao texto 10. Deixa eu achar o texto 10 aqui. Nas minhas folhinhas. Cadê? Tudo embolado aqui, 10. Tô com um band-aid na mão. Dá pra ver o band-aid? Aí o band-aid colou na folha. Bagunçou tudo aqui. Texto 10 diz o seguinte, quer ver? Eita caramba, achei. Lá, texto 10. Diz: ao final dos anos 80, a Petrobras se encontrava diante do desafio de produzir petróleo em águas abaixo de 500 metros. Feito, não conseguiram então por nenhuma companhia do mundo. Num gesto de ousadia, decidiu desenvolver no Brasil a tecnologia necessária para produzir em águas até 1000 metros. O sucesso foi total. Menos de uma década depois, a Petrobras dispõe de tecnologia comprovada para a produção de petróleo em águas muito profundas. O último recorde foi obtido em janeiro de 1999. Vocês estão vendo que isso é uma sequência de fatos que está sendo contada para o leitor? Uma sequência histórica de acontecimentos da Petrobras que está sendo, se você perceber, existe uma cronologia aí, na verdade. Ele fala no final dos anos 80, depois de menos de uma década depois, aí fala em janeiro de 1999, a meta agora, nesse momento em que está sendo fatos contados numa sequência cronológica de acontecimentos. É claro que isso é um texto narrativo. Ah, Rian, mas texto narrativo não tem que ter personagem? Galera, nesse caso a personagem, vamos botar assim, é a Petrobras. Você está contando a história da Petrobras e nesse caso ela passa a ser a personagem. Então, o que acontece? O que a gente tem que atentar é de que forma a informação está sendo passada. Para ser uma narração, eu preciso de uma sequência de acontecimentos, beleza? Então, nesse caso, é importante que vocês percebam exatamente isso. Que, nesse caso, eu tenho uma sequência de acontecimentos, existe uma cronologia, lembrando que essa cronologia não deve ser sempre respeitada, não precisa ser sempre respeitada, e a partir daí, por quê? O que acontece? Existe a questão temporal, o tempo cronológico, vem numa cronologia, e às vezes o tempo psicológico. Quantas vezes um narrador está contando uma história, ele volta a um fato anterior ao momento em que ele está narrando, é o que a gente chama de tempo psicológico da narrativa. Então, o que acontece? Quando a gente vê... Desculpa, deixa eu só confirmar aqui. Beleza. Então, quando a gente fala em narrativa, narração, a gente tem sempre um texto que tem como objetivo narrar, contar. Predição é sempre um texto, quando eu falo a letra B, predição. Predição é um texto que tem como objetivo a previsão. Predição vem de predizer. Dizer previamente alguma coisa, é uma previsão acerca de algo, é um texto. Na verdade, não entra como um tipo de texto. Os tipos de texto, basicamente, são 5. Narração, descrição, exposição, que é um texto dissertativo. Argumentação também é um texto dissertativo. Os textos dissertativos são 2. Expositivo, em que o autor fala sobre um determinado assunto sem se posicionar sobre aquele assunto, e o argumentativo, em que ele expõe a sua opinião defendendo a sua tese, beleza? E o texto injuntivo, que é exatamente essa letra C, beleza? A letra C que fala de instrução é a injunção, beleza? A injunção, ela é bula de remédio, receita,
Manual de instrução, são todos textos injuntivos, tá ok? Descrição, vem da ação de descrever, eu vou sempre caracterizar algo ou alguém, um lugar, uma pessoa. E a argumentação é um dos tipos de texto dissertativo, como eu havia dito para vocês, em que o autor se posiciona, defende uma tese acerca de um determinado assunto. Show? Vamos para a questão número 22? Questão número 22 diz o seguinte: o tipo de concordância entre os termos destacados no primeiro período do texto 11, eu botei o texto, caprichei, hein? A Petrobras entrou na década em que completa 60 anos, pronta para consolidar. A Petrobras entrou na década em que completa 60 anos, pronta para consolidar. Eu tenho o sujeito a Petrobras, sujeito em que o núcleo é Petrobras, termo feminino, entrou é o verbo, na década em que completa 60 anos, pronta. Pronta é o termo destacado. Os termos destacados são a Petrobras e pronta. Pronta é característica da Petrobras, então é um adjetivo. O tipo de concordância é verbal e apenas em número? Não. Quando a gente fala em verbal, a concordância pode ser em número, pessoa, certo? Número e pessoa. Número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira. Aí não é nem verbal, porque pronta é, nesse caso, um adjetivo característica da Petrobras. Nominal, sim, em número e grau. Grau não, porque grau é aumentativo e diminutivo. Tá? Nominal apenas em número, não, porque é o seguinte, se é pronta, é porque está no feminino concordando com a Petrobras. Petrobras é um termo feminino. Nominal em gênero e número, gênero feminino, número singular, tá no singular, poderia estar o adjetivo pronta, na verdade é pronto, pronta, prontos, prontas, que obviamente vai concordar, são as flexões desse adjetivo que vão concordar, nesse caso, com o substantivo, que aí é Petrobras, formado por, é uma sigla, né? Siglominização. Petrobras é petróleo brasileiro, né? Companhia de petróleo brasileiro. Verbal e em gênero, número e grau, não nem, o verbo nem varia, né? Dessa forma, em grau, não varia. Agora, nominal, pronta, adjetivo, concordando com o sujeito a Petrobras, concordância nominal, em gênero, feminino, e em número, singular. Opa! Sim, às vezes um adjetivo pode se flexionar, um termo nominal, não vou nem falar somente adjetivo, mas o termo nominal também pode se flexionar em grau. Não é esse caso, tá, gente? Um termo nominal também pode se flexionar em grau. Gênero, masculino, feminino, número, singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo. Não é esse caso, não. Beleza? Como eu falei para vocês, um verbo pode se flexionar em número, pessoa, tempo e modo, mas o tempo e modo depende do fato em si. Número e pessoa de acordo com o sujeito. A concordância verbal se dá em número e pessoa. Número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda, terceira. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Primeira, segunda, terceira pessoa do plural ou do singular. Tranquilo? Quando a gente fala em concordância nominal, também tem em grau, mas não é nesse caso. Petrobras, veja que não tem nenhum grau aumentativo ou diminutivo, para o adjetivo também concordar com ele em masculino e feminino. Na verdade, o adjetivo aí nem está se flexionando em grau, porque nem precisa, né? Porque se eu falo homem, eu não preciso falar homenzarrão, bonitão, não. Homem bonitão, não é isso? Não precisa do adjetivo variar. Pronta, você fala, prontinha, flexionou em grau, correto? Não tem nenhuma questão de concordância aí, não é verdade? Então, beleza? Questão número 22, letra D de dado. Valeu? Estamos encerrando mais uma sequência de questões. Tem muito mais coisa pela frente. Vamos que vá!